Fala pessoal, uma inscrita aqui do canal, ela mandou uma questão para resolver lá no comentário de uma questão anterior que eu tinha resolvido, que era essa questão do Mobin 2010, a questão 20. Aí ela diz assim, ó, assim, antes da gente ir para essa questão, deixa eu só informar para vocês, essas questões mais antigas de mobilidade acadêmica, 2010, 2009, por exemplo, 2011, eu diria que pelo menos até 10 anos atrás ainda dá para a gente utilizar as questões de mobilidade acadêmica. Mas para trás disso, por exemplo, de 2013 para trás, são questões muito mais antigas. Então, elas não são uma boa referência, digamos assim, para o que pode vir a aparecer agora nas provas mais recentes, né, que nós temos, por exemplo, tá? Então, sugiro que quando vocês forem fazer suas revisões, estudar, né, para provas de mobilidade acadêmica, dê uma olhada nas provas mais recentes, né, de 5, 6, 7 anos, até 10 anos ainda dá, tá? 10 anos para cá. Ok? Mas essa aqui não deixa de ser também uma questão interessante que pode também vir na prova de mobilidade acadêmica sem problema nenhum. Vamos resolver ela para vocês verem mais ou menos como é que resolve ela, tá? Então tá. Ele fala sobre aqui a forma de produzir a fosfina, que é o pH3, beleza? Só colocar aqui pra gente, ó, o pH3. Em grande escala é por meio de uma reação entre o hidróxido de sódio aquoso com fósforo branco, que é o P4. Como representado na equação química abaixo, que não está balanceada. Então informou pra gente, já sabe que a gente vai ter que fazer o balanceamento. Aí eu peguei e escrevi essa equação bem aqui embaixo, viu, gente? Pra gente poder fazer o balanceamento e riscar aqui na equação. Beleza? Aí deu os dados lá de camada de valência, por exemplo, do fósforo e do hidrogênio. Deu dados de massa molar. Aí a questão 20 falava assim: admitindo-se que a reação ocorre com rendimento de 100%. Tu sabe que o que significa isso? Rendimento de 100% é que tudo que tu vai reagir no produto, desculpa, no reagente, né, ele vai formar no produto, ok? Tudo que tu vai reagir em massa, em quantidade de matéria, enfim, ele vai também formar no produto, tá? Isso aí é um rendimento que a gente chama de 100%. Quando se utilizam aqui, ó, 80 gramas de hidróxido de sódio e 1 mol de P4, a quantidade de matérias em mols de pH3, é isso que ele quer, ó. Quantidade de matéria em mols de pH3. Então a gente quer saber o número de mols aqui de pH3. Vou até deixar um x aqui embaixo, ó, que é o número de mols dele que a gente vai calcular. Claro, antes da gente fazer o cálculo, tu percebe que ele está utilizando aí dois reagentes. Só que um reagente, que é o hidróxido de sódio, ele deu a massa dele, 80 gramas. E o outro reagente que ele falou aqui, que é o P4, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, o P4 aqui no cantinho, que é esse cara aqui, ele deu 1 mol de P4. Então é o seguinte, às vezes quando ele dá dados de dois reagentes, significa que um deles tá como se fosse um reagente em excesso e o outro está limitando a reação. E tu sabe que no cálculo estequiométrico, nós utilizamos aquele que está limitando a reação para poder fazer o cálculo, ok? Aí a gente vai fazer o balanceamento, depois analisar aqui pela massa e pelo número de mols quem é o reagente em excesso e o reagente limitante. Beleza? Então o primeiro passo vai ser o balanceamento dessa equação. Então vou dar um zoom aqui pra gente, só pra gente fazer o balanceamento aqui dessa equação. Tranquilo? Aí é o seguinte, ó. Aqui no reagente tem dois átomos de fósforo, quatro, né? Fósforos. Então aqui no produto também tem que ter quatro fósforos. Só que aqui tem um e aqui tem outro. Então o que é que eu faço? Vou distribuir de maneira igual. Então aqui vão ter dois agora, dois átomos de fósforo. Aqui também serão dois átomos de fósforo. Beleza? Basicamente é isso que a gente vai fazer até aqui para balancear a quantidade de fósforo. Agora nós vamos para o sódio. O sódio aqui, olha, tem um total de 4, né? São dois são dois aqui que tu multiplica por 2, que dá um total de 4. Então aqui também tem que ter 4 no reagente. A gente coloca o 4 aí no reagente. Aí tá, terminei aqui o sódio, agora eu vou para hidrogênio. Hidrogênio aqui tem 4, com mais 2, 6. Ah, no produto também tem que ter 6. Só que se tu olhar no produto aqui tem, aqui olha, 6, com mais 2, 8. Tem um total de 8. Então se no produto aqui tem 8, no reagente também tem que ter 8. Então olha, se aqui já tem 4, para chegar a 8, aqui também tem que ter 8, olha. 2 vezes 2, 8. Então já balanceou também hidrogênio. Agora a gente vai ver o oxigênio. O oxigênio aqui no reagente tem 4, com mais 2 aqui, dá um total de 6, certo? Então no reagente, no produto também tem que ter 6. Ó, 3 vezes 2, 6. E aqui não tem oxigênio, então já está balanceada a equação. Esse aqui foi o balanceamento feito de maneira bem tranquila, né? Bem rápida aqui para essa substância, ok? Tranquilaço. Agora sim nós vamos aplicar o cálculo. Aí ele fala assim, né? Quando ele quer saber qual a quantidade de mols do pH3 que são formados, tá? Quando a gente utiliza aqui 80 gramas de hidróxido de sódio e 1 mol de P4. Aí é o seguinte, gente. Como ele quer saber o resultado em mols, eu sugiro que vocês passem tudo para mol, que aí fica mais fácil. Quer ver? Ó, vamos lá.
Ele quer saber quanto de pH3 é formado se a gente utilizar, por exemplo, 1 mol de P4. Então, vou colocar aqui, ó, 1 mol de P4. Só que 1 mol de P4 vai reagir com uma quantidade de mols de hidróxido de sódio. Só que é o seguinte, gente, antes da gente ver quanto é essa quantidade em mols, ele deu só a massa do hidróxido de sódio. Então, a gente vai saber pelo hidróxido de sódio qual é a massa. Só que antes disso, lembra que... Por que a gente fez o balanceamento da equação? Porque é no balanceamento que ele vai orientar para a gente quanto de reagente, de matéria, né? Quanto de matéria do reagente vão reagir entre si para formá-la no produto. Por exemplo, aqui, olha, nesse reagente P4 eu tenho só 1 mol, olha. 1 mol. 1 mol dele, que fica bem aqui na frente, né? Que tu sabe que não precisa aparecer. Vai reagir com 4 mols de hidróxido de sódio, que também reage com água, com 2 mols de água. Ok? Esses valores são os índices que aparecem aqui na frente, que eu vou até marcar aqui, olha. São os nossos índices estequiométricos, que às vezes aparecem e às vezes não aparecem, mas tu sabe que existe. Beleza? Então nós temos aqui os valores, tá? E detalhe, né? Essa quantidade de reagente vai formar 2 mols aqui desse produto e 2 mols desse outro produto. Então nós temos aqui a equação, tá? Mostrando pra gente quanto de matéria eu preciso de cada reagente e quanto de matéria eu espero que seja formado de cada produto, beleza? Aí é o seguinte, como a gente está trabalhando só com a fosfina, que é o P4, com hidróxido de sódio, eu não vou precisar dos dados, por exemplo, da água, então vou tirar daqui, e nem desse bifosfato de sódio. Tá? Eu só quero dessas 3 substâncias, que é o que ele me orientou na questão. Só que na questão ele não me deu o número de mols de hidróxido de sódio, aqui que eu preciso saber de quanto vai reagir para poder fazer, por exemplo, uma regra de 3 aqui. Ele me deu o número de massa de hidróxido de sódio aqui, ó. Então, a partir disso, se ele me deu a massa, eu posso calcular quantos mols tem nessa massa, fazendo o cálculo da massa molar, tá? E ele deu nos dados aqui, ó, de massa molar das substâncias. Então, vamos lá, vou fazer aqui embaixo, ó. Lembra que o hidróxido de sódio, ele vai ter aqui, ó, um átomo de sódio, ele vai ter um de oxigênio e vai ter um de hidrogênio. Aí tu vai multiplicar essas quantidades pela massa molar de cada um deles. Por exemplo, o sódio aqui é 23, tá? Então, vou colocar aqui 23. Oxigênio aqui é 16. Coloca 16. E hidrogênio lá a gente já sabe que é 1, né? Beleza, tá aqui. Vou multiplicar essas quantidades que tu sabe que multiplicado por 1 vai dar o próprio valor, né? 23, 16 e 1. Aí se a gente for fazer essa somatória, já que eu quero calcular a massa molar dessa molécula do NO4, do NaO4, desculpa, do NaOH, que é o hidróxido de sódio, vai dar um total aqui de 10 vai 1, aqui 2 mais 2, 4. 40 gramas por mol, já que a gente está falando isso aqui de massa molar. Ou seja, 40 gramas eu tenho para 1 mol. Só que a questão, ela não me deu 40 gramas. Ela perguntou se eu fosse reagir 80 gramas aqui, ó. Para 80 gramas, eu vou ter quantos mols? Bem, se 40 tem 1 mol, 80 que é o dobro, terá o dobro de mols. Então, 2 mols. 2 mols aqui, ó. 80 gramas tem 2 mols. Então, olha só o que ele está utilizando na questão. Ele vai reagir 1 mol de fosfina, do P4, com 2 mols do hidróxido de sódio. Aí eu pergunto para vocês, na receita, lá no padrão, no cálculo estequiométrico que nós fizemos, 1 mol do P4, ele reage com 4 mols do hidróxido de sódio. Ele não reage só com 2. Ou seja, tem um cara que está limitando essa reação química, né? Tem um que está em excesso e tem um que está com uma quantidade menor do que deveria para reagir. E sempre o reagente limitante é aquele que vai dizer, olha, cara, eu não tenho tudo isso para reagir. Por exemplo, eu não tenho aqui 4 mols para reagir contigo, P4. Eu tenho aqui só 2 mols para reagir contigo. Então, se ele só tem 2 mols, esse aqui é o nosso reagente. Eu até colocar aqui, ó, reagente limitante. O nosso reagente limitante é ele que orienta o cálculo estequiométrico. Ele vai dizer, olha, eu só tenho isso para reagir. Se eu só tenho isso para reagir, eu vou limitar a reação. Então, eu vou formar só essa quantidade X aqui de produto. Então, se é ele que vai limitar a reação, é com ele que eu vou fazer o cálculo estequiométrico. A regra de 3 aqui, ó, vai ser entre eles dois, para poder saber quanto de pH3, né, quanto de fosfina será produzido, que é o pH3, né? Desculpa, eu falei aqui para vocês que P4 era fosfina, não é fosfina, viu? O pH3 que é fosfina. Agora sim. Aí, gente, como a gente trabalha com regra de 3, vocês sabem que regra de 3 é proporção. Por exemplo, 4 mols produz a metade, que é 2. Então, 2 mols vai produzir a metade, que é o valor de X. Então, X é igual a 1 mol, ok? Sempre na proporção, né? Se aqui, olha, diminui a metade, daqui para cá também diminui a metade.
Como a gente trabalha com regra de 3, sempre trabalha com proporção. Então vai ser produzido aí 1 mol de fosfina, por isso o gabarito correto aqui pra gente é a letra A, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima correção. Tchau. Se tiver alguma pra mostrar aí pra gente, deixa aí nos comentários que a gente faz aí e posta no vídeo pra vocês. Tá, galera? Tchau.